Senta que lá vem história. Hoje eu quero falar com vocês sobre Noé. Quem já não ouviu falar da Arca de Noé, do dilúvio que o Senhor mandou para essa terra? Quando o Senhor inundou toda a terra, né? Trouxe águas, 40 dias de muita chuva, que inundou, que levou tudo. Gente, eu quero contar essa história que me chama muito a atenção. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Olha que lindo, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, pois a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei com a terra deles. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimento e revista de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma parte lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez exatamente tudo como Deus lhe tinha ordenado. Gente, essa história me chama muito a atenção. Para imaginar, quando eu vejo a história da Arca de Noé, eu fico imaginando um homem construindo uma arca. Quando eu olho para a arca, eu imagino um navio que não tinha um mar por perto e todo mundo passando e vendo aquela construção e rindo, imaginando. Porque as pessoas, elas adoram dar pitaco nas nossas ideias, na nossa vida, né? E você imagina aquele homem construindo aquela arca, né, aquele navio gigante, sem ter o mar, sem ter nada por perto, e as pessoas falam assim: não, esse homem deve ser louco, esse homem dormiu de barriga cheia. Não é assim que as pessoas falam pra gente? Às vezes, quando você vai contar os seus sonhos, e as pessoas falam: ai, você deve ter dormido de barriga cheia, fulano é doido, fulano é louco. Mas não, ele tinha uma direção do Senhor. E com a gente acontece isso. Às vezes, quando o Senhor te dá uns sonhos, o Senhor te faz algumas promessas e você vai e conta essas promessas, esses sonhos que Deus te deu, e você vai e conta para as pessoas riem de você, falam: ah, que isso, você tá doido? Isso nunca vai acontecer, isso é impossível. Quantas vezes? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu algumas vezes. Devo falar de alguns sonhos que o Senhor me deu e as pessoas rirem de mim, falar: ah, isso não vai acontecer. Agora você imagina esse homem construindo uma coisa que não existia, nunca tinha aquilo, ninguém nunca tinha visto uma coisa daquele. E será que aquele homem, ele tinha a habilidade com a madeira? Aonde foi esse material? Como foi? Ele era um construtor? Mas não, ali eu acho que era o próprio Deus, o próprio Espírito Santo ensinando ele a manusear, a criar as ferramentas para fazer tudo aquilo, né? Mas Deus, quando ele dá um plano para o homem, ele dá as estratégias, ele dá as ferramentas, ele dá tudo de forma perfeita. Só que o que eu acho engraçado é que nessa situação, Deus ali, ele dava as armas perfeitas para que Noé construísse aquela arca. Mas ele também dava para Noé uma forma também de controlar os sentimentos dele, porque naquela hora ele tinha que aprender a construir a arca, mas ele também tinha que aprender a dominar os seus sentimentos.
Porque naquele momento Noé com certeza tinha que aprender a dominar a sua raiva. Porque as pessoas vinham ali, não vinha ninguém para ajudar ele, mas vinha todo mundo para questionar, para falar, ó, o que você está fazendo aí? Você está louco? Você é idiota? Olha, como que você está fazendo isso? Você não deve ter ouvido a voz de Deus. Não pode ser. Deus não ia mandar você fazer uma coisa dessa. Deus nunca ia mandar você fazer isso. Isso que você está fazendo não existe. Não tem razão, não tem porquê, não tem explicação. Mas não tem um hino que fala que ninguém explica as coisas de Deus? Coisas de Deus não tem explicação. E aquilo que ele estava fazendo para aquela hora, para aquele momento, não tinha explicação. Mas ele, o que ele fez? Ele continuou fazendo. E ali Deus estava trabalhando na vida dele, os sentimentos dele, Deus estava trabalhando na vida dele o autocontrole dele, o domínio dele, a perseverança dele, a obediência de Noé. Assim, tipo assim, Noé, você vai desistir ou você vai continuar? Você vai me obedecer ou você vai me desobedecer? Você vai ouvir o que a multidão está falando ou você vai ouvir a minha voz? Porque normalmente a gente quer ouvir o que está todo mundo fazendo, o que está todo mundo falando, né? E a gente deixa às vezes de fazer, de viver os propósitos de Deus na nossa vida, porque a gente quer seguir a manada. Não é assim que a gente fala? A gente quer seguir o que está todo mundo fazendo. Ah, todo mundo está fazendo desse jeito, está dando certo. Então por que eu vou fazer de forma diferente? Eu vou fazer como todo mundo faz. Mas às vezes Deus quer que você faça o diferente. Assim como Noé fez. Noé fez uma arca aonde não tinha um mar, mas ele tinha uma direção do Senhor. Ele sabia fazer? Não, ele não sabia. Mas Deus foi ensinando, Deus foi preparando. E agora você imagina, e quando Deus fala para ele, você vai buscar animais de todas as espécies. Aí ele fala, Deus, como que eu vou colocar um coelho do lado de um leão? O leão vai comer o coelho? Senhor, como que eu vou colocar uma cobra perto da minha esposa? A cobra vai picar minha esposa? Mas não, ele não questionou, ele obedeceu. E quantos momentos da nossa vida a gente fica falando para Deus, não Deus, como você quer que eu faça isso, Senhor? Como você quer que eu faça dessa forma, Senhor? Como que eu vou trazer isso para perto se isso vai me prejudicar? E a gente às vezes não faz aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Mas Noé foi obediente. E às vezes a gente está fazendo as coisas e as pessoas vêm e elas vêm para nos prejudicar, e elas vêm para rir da nossa cara, elas vêm para nos dizer que a gente não vai conseguir, vem de verdade para mexer com as nossas estruturas, sabe? Vem para nos irritar, tirar o nosso foco daquela situação. E a gente se deixa levar, a gente se deixa envolver pela situação, e aí a gente às vezes até xinga Deus, fala, poxa Deus, por que você faz isso? Por que você me dá essas ideias, Senhor, para que as pessoas venham me humilhar, as pessoas venham me xingar? Mas, ó, de verdade, quando a gente tem certeza que é Deus que está falando, a gente às vezes tem que se fingir de surda, a gente tem que se fingir de muda, a gente tem que, mesmo tendo vontade de falar, a gente tem que se calar e fazer como Noé aqui, ó. Noé ficou anos e anos construindo aquela arca. E tenho certeza que muitos dias ele ia deitar e falar assim, poxa, eu acho que o que eu estou fazendo não tem sentido. E eu estou muito cansada, eu já trabalhei o dia inteiro. Parece que eu estou trabalhando e o que eu estou fazendo não tem um propósito. Mas não, eu vou continuar. Amanhã de manhã eu vou acordar e eu vou fazer de novo. Porque quem mandou eu fazer sabe do meu amanhã, sabe que aquilo é importante, sabe do futuro. Eu não sei do futuro, mas o Deus que mandou eu fazer sabe do futuro. E nisso, Deus vai trazendo pra gente uma coisa chamada maturidade. Deus vai trazendo pra gente uma coisa chamada relacionamento. Deus vai trazendo pra gente uma coisa chamada intimidade. E de verdade, quando a gente vai aprendendo isso, a gente vai tomando decisões mais assertivas, sabe? Você vai fazendo as coisas de uma forma mais certa, porque você vai entendendo e você vai aprendendo a ouvir essa voz, você vai aprendendo a ouvir esses comandos. Ontem, a pastora na pregação da palavra, ela falou sobre o rei Josafá.
quando o rei Josafá foi lutar uma guerra e o Senhor falou assim, essa batalha não é essa batalha, quem vai lutar por você sou eu. E aí o Senhor falou para ele, coloca os levitas à frente da batalha, coloca as pessoas para cantarem à frente da batalha. E ele falou, como assim, Senhor? À frente da batalha a gente tem que colocar os cavaleiros, os guerreiros com as armas. O Senhor falou, não, quem vai lutar essa batalha por você sou eu. Coloca as pessoas para cantarem, coloca o louvor, coloca a adoração. E aí a gente pode olhar para aquela situação, o rei Josafá podia olhar para aquela situação e falar assim, como assim, Deus? Como eu vou colocar os levitas? Como que eu vou fazer um suicídio em massa? Como que eu vou colocar essas pessoas para morrerem? Porque elas não estão preparadas, eles não são guerreiros, eles são cantores. O Senhor falou, não, simplesmente obedece, coloca lá os levitas, que eles vão na frente da batalha cantando, adorando, porque essa guerra não é de vocês, essa batalha é minha. E ali o rei Josafá ele obedece e coloca os levitas na frente, adorando. E ali o Senhor coloca uma confusão entre os moabitas e eles começam a guerrear entre si. E o povo e os guerreiros de Josafá não precisam nem levantar a espada, porque entre eles já se degradeiam e eles mesmos se matam. E o povo de Josafá, os levitas, simplesmente adoram a Deus. E olha que coisa louca, olha como o nosso Deus é. Então ele fala pra gente, o que que ele mostra pra gente? Tem batalhas que nós vamos precisar levantar a espada, nós vamos precisar guerrear. Mas tem batalhas que nós vamos precisar só louvar, adorar, orar. Você entende como é o nosso Deus? A cada situação, a cada processo, ele vai dar uma estratégia pra gente. Assim como ele fez aqui com Noé, ele falou, vai lá e constrói a arca, me obedece. Você não tem o mar, você não sabe fazer, você simplesmente me obedeça. Eu estou te dando as medidas, vai lá e faz. É desse jeito, tem essa altura, tem essa largura, é isso que você vai passar dentro. Você vai pegar, vai buscar esses animais, estou te dizendo quais são os animais que você vai trazer. Não me importa se você acha que o leão vai comer o coelho, ele não vai comer. Eu vou fechar a boca dele, ele não vai comer. Assim como Daniel foi jogado na cova do leão e o leão jejuou, eu vou fazer com esses animais, porque eu sou Deus. E Deus é desse jeito.